Pois não, pois não. Eu vou relatar um fato real, verídico, acontecido com a escritora Louise Hay. Ela é autora de livros de autoajuda, era autora de livros de autoajuda, e ela teve uma vida muito tumultuada. Ela conta que aos 5 anos de idade ela foi estrupada, não é? E esse estupro motivou mais tarde um câncer vaginal, né? Ela então era casada, mãe de 2 filhas e um esposo, e ela entrou nesse trabalho. O câncer era terminal, o câncer progrediu, avançou profundamente na sua vida, e ela foi para o hospital, ficou internada no hospital. Tive a oportunidade de perguntar ao médico quanto tempo ela tinha de sobrevida, porque o câncer avançou terrivelmente, né? Terrivelmente. E ele lhe diz que ela queria voltar para casa, para o convívio dos filhos, das filhas, do marido, que amava imensamente. E o médico lhe dizem, se ela permanecesse no hospital, ela teria uma vida de 18 dias, uma sobrevida de 18 dias. Se fosse para casa, seriam 12 dias, porque no hospital ela tinha todo um tratamento, equipamentos adequados e tudo mais. E ela opta ir para casa, né? E ela vai para casa. Então, os médicos instalam em casa alguns aparelhos adequados para ajudá-la, não é, a passar essa fase melhormente. Quando ela chega em casa, que ela passa diante do espelho, ela se assusta com a sua magrenha, muito magra, né? Então, ela ali, como era médica, de autoajuda, escritora de autoajuda, e compreendendo o poder do pensamento, o valor do pensamento, que, aliás, hoje a ciência, a neurociência, né, a psigenética, epigenética, estuda o gene humano e a interferência da mente na genética humana, na célula humana, na molécula humana, né, que forma a célula. Então, mais lá atrás, ela tinha também essa noção do conhecimento, do poder da mente. Então, ela começa resolve dialogar com as células que estão enfermas do seu corpo. Ela se deita adequadamente e pergunta, né? Começa a dialogar, entendendo, como ela explica, que houve um motivo pelo qual a célula adoeceu, houve uma violência, houve realmente, e aquilo foi degenerando, chegou ao estado que chegou. Mas que aquilo deveria cessar, né? As células deveriam se recompor, as células de defesa do corpo deveriam assumirem o seu papel na defesa do organismo, né? Os leucócitos deveriam sair na defesa do corpo, das células que haviam adoecido, para devorá-las. Conversa com essas células enfermas, explica que houve um motivo pelo qual elas degeneraram, mas deveriam ir até ali e não avançar mais, não é? Porque então ela evoca as células de defesa do corpo, mentalmente, ela incentiva, né? Mesmo porque é um detalhe interessante, e aqui eu abro um parêntese, para os ensinos da doutrina espírita. No livro Gênese, Kardec, orientado pelos mentores espirituais, vai nos ensinar que é o espírito quem cria o corpo. Quando ele diz: o homem é um pequeno mundo, onde o espírito é o diretor e o corpo é o ser dirigido. Nesse pequeno universo, o corpo é o ser criado e o espírito seria Deus, um Deus que o criou. Ele faz uma analogia. A importância do espírito. É o espírito quem cria o corpo. Se é o espírito quem cria o corpo, e aqui tem uma coisa embutida muito interessante, não é? Porque é o relojoeiro quem confecciona o relógio. Qualquer problema no relógio, no maquinário do relógio, quem conserta é o relojoeiro. Ninguém sabe mais consertar um relógio do que o relojoeiro. Qualquer problema que ocorrer ali, o relojoeiro sabe dar a solução. Assim também o espírito, ao construir o corpo,
e que todas as células do corpo estão em contato direto com o espírito, que sou eu, bem entendido. Tem uma parte em mim que está conectada aos órgãos do sentido, é o meu mundo consciente, mas tem uma parte em mim em que é o meu inconsciente profundo quem age sobre as células. Quando a gente leva um corte, é o nosso próprio espírito quem delibera que as células da coagulação corram para aquele local para que haja um estancamento e o corpo não venha a perecer com sangramento perene. É o espírito em nós não nos lembramos, mas é o nosso inconsciente quem traça esses. Então, ela tinha essa consciência. E eu acho até que a grande escritora de autoajuda, ela leu Kardec, porque os espíritos dizem, né, que o espírito, ele, nesses 50 trilhões de células que nós temos, se elas degenerarem, ele traça a causa, qual o motivo daquilo que ocorreu, a solução para cada célula. O espírito traça a solução. Seja qual for, e os espíritos nos dizem isso, o problema que nós tenhamos no corpo, o nosso espírito que criou o corpo tem a solução para todo e qualquer problema que haja e que venha a acontecer, seja qual for a doença que ainda possa vir a ser descoberta. O espírito tem um remédio para esse problema. Isso é fantástico. Esse remédio está em nós mesmos. Então, a grande Louise Hay sabia disso. Então, ela com veemência determina, não é, que ela se nega a morrer. Ela diz, por que é que eu devo morrer? Se eu morrer, eu vou ficar com Deus. Se eu não morrer, eu vou ficar com minha família, com minhas filhas, com meu esposo, a quem eu amo. Por que é que eu devo morrer? Por que eu não devo permanecer mais tempo por aqui? Ela era jovem, não é? Então ela diz com muita veemência: eu me nego a morrer. Eu me nego a morrer. Então dá com muita ênfase ordem às células de defesa do corpo que assumam o seu papel que Deus havia determinado a cada célula, que defende o organismo contra bactérias, contra vírus, contra células intrusas, células enfermas, a combaterem Isso saiu da mente de Deus e que cada célula assumisse esse papel. Ela é veemente naquela colocação. Não é? E parte para as células que haviam degenerado, que haviam adoecido, dizendo a elas: para aqui, cessa aqui, termina aqui essa evolução da enfermidade. Para aqui. Ela dá uma ordem veemente. Não é? Então, ela começa a se recuperar. Dentro de 6 meses, ela estava curada. De 6 meses, ela estava totalmente reabilitada. Veio a falecer em 2017, pelo mês de agosto, no último dia de agosto, não me falha a memória, de 2017, faleceu aos 90 anos de idade. Quantos médicos só tinham dado a ela, lá de trás, com 40 e poucos anos, 50 anos, ou melhor, 12 dias de vida, 18 dias de uma sobrevida. Né? Então, a gente vê o poder da mente, o poder do controle mental que o indivíduo tem sobre suas células. É o Espiritismo que ensina isso. Não é isso? E chega ao ponto de dizer, o nosso pensamento está em contato direto com o pensamento divino. A nossa mente está em contato direto com a mente divina. Quando nós entendermos isso, compreendermos esse poder em nós, nós não adoeceremos mais. Não é isso? Porque, apesar da gente não se curar hoje nem de uma dor de cabeça, podemos nos curar de doenças terríveis, porque é o espírito quem cria o corpo, que está em contato com todas as células do corpo e tem a solução no próprio espírito para o mal, seja ele qual for, que brote em nós. Né? Porque a nossa essência é divina, a nossa essência é luz,
A nossa centelha divina não pode adoecer, embora estejamos doentes, por ignorância dessa verdade, acerca dessa verdade eterna em nós. Como foi dito aqui, nós estamos humanos, mas somos seres divinos. A nossa essência é essa. Jesus nos aconselha a acender essa luz, a brilhar essa luz, a botar para fora os poderes que dormem, podendo fazer até mais do que ele havia feito. Isso saiu da boca do Cristo. Então, era isso que eu tinha para dizer, meu professor. Muito bem. Aproveite, estamos no final do programa, faça suas considerações finais. Eu desejo a todos os ouvintes, os internautas, os amigos, ao irmão Matusalém, ao amigo, que a bênção divina nos envolva, Argemiro, nos envolva, nos ampare, nos cubra, realce, acenda dentro de nós mesmos a parte divina que está em nós, trazendo-nos a saúde que é nossa, que é patrimônio nosso, seja lá a enfermidade que estejamos, que tenhamos, ela é transitória, não é? Ela é transitória. E não nasceu da mente divina. A doença não é criada por Deus. Não é? Ela é uma criação humana, da mente humana, uma desarmonia da mente humana. Então, que a paz, que a saúde plena aflore dentro de cada um de nós, trazendo uma noite de muita paz e muita tranquilidade. Boa noite a todos.